que tantas pessoas desaparecem da sua vida depois dos 70 anos? Nem sempre tem a ver com mágoa, solidão ou ressentimento. Muitas vezes é algo mais profundo. Uma mudança silenciosa, uma espécie de despertar interior que transforma a forma como escolhemos passar o nosso tempo. Talvez você tenha percebido que aquela vontade de visitar os outros já não é mais a mesma. E se isso parece familiar para você, escuta só. Você não está sozinho, e muito menos está errado. Na verdade, existe uma sabedoria por trás disso. Uma que quase ninguém comenta. No vídeo de hoje vamos falar sobre 6 motivos poderosos que levam muitas pessoas, depois dos 70 anos, a parar de fazer tantas visitas. E não estamos falando só de saúde ou praticidade. São razões mais profundas. Vamos mostrar por que se afastar de certos hábitos sociais não é um sinal de fraqueza, mas sim de crescimento, de clareza, de quem escolhe a paz em vez das aparências. Isso não significa que você virou as costas para os outros. Significa que pela primeira vez está se voltando para si mesmo. Então, se você já se pegou dizendo: "Ah, eu não tenho mais vontade de ir", fica aqui com a gente. Porque no final desse vídeo, você talvez não só entenda melhor o que está sentindo, mas também passe a ter orgulho disso. Número 1. Limites emocionais. Depois dos 70 anos, uma das descobertas mais surpreendentes é perceber o quanto certas visitas consomem sua energia emocional. A gente espera se sentir cansado fisicamente depois de sair de casa, mas o desgaste emocional, esse chega sem avisar. Conversas que antes pareciam leves, agora pesam. Ouvir reclamações, lidar com dramas ou conversar com alguém que fala sem parar e nem pergunta como você está, pode te deixar mentalmente esgotado. Você sai dessas visitas se sentindo vazio, não renovado. Com o tempo fica claro, nem toda interação faz bem para sua alma. E enquanto muitos acham que você está se afastando por causa da idade ou da saúde, a verdade é outra. Você só está mais seletivo com quem merece o seu tempo e seu coração. Colocar limites emocionais vira uma forma de cuidado, não de egoísmo. Você simplesmente não quer mais sacrificar sua paz só para manter aparências ou agradar os outros. Isso é sinal de maturidade emocional. Durante a vida, aprendemos a ser educados, a comparecer mesmo quando não temos vontade, a agradar. Mas envelhecer nos convida a desaprender tudo isso. Envelhecer ensina que proteger seu espaço emocional não é falta de educação, é saúde mental. Principalmente quando você passou a vida inteira colocando os outros em primeiro lugar. Chega uma hora em que você também merece cuidado. Pensa no exemplo do seu Paulo, de 82 anos. Ele costumava visitar o irmão todos os domingos, mas, com o tempo, percebeu que toda visita virava uma discussão. Política, mágoas antigas, brigas do passado. Ele saía ansioso, nervoso, levava horas para se acalmar. Um dia, simplesmente decidiu: não vou mais. O irmão não entendeu, mas o seu Paulo entendeu. Ele percebeu que a paz vale mais do que a rotina. E que, só porque alguém é da família, não significa que essa pessoa faz bem para o seu emocional. Colocar limites também é perceber quando a visita não é mais recíproca. Tem uma diferença entre ser bem-vindo e ser apenas esperado. Você sente isso quando a pessoa está mais no celular do que na conversa. Quando parece que está te tolerando e não te valorizando. Com a idade, isso fica impossível de ignorar. Então, em vez de insistir em relações desequilibradas, você passa a guardar seu tempo para quem realmente te faz bem. Não é questão de cortar laços ou guardar mágoas. É uma forma de cuidar da sua saúde emocional. Assim como você cuida do corpo, você não andaria 5 quilômetros com o tornozelo machucado. Então, por que continuar entrando em conversas que machucam o seu coração? Às vezes, o maior presente que você pode se dar depois dos 70 é esse: a permissão. Para parar de aparecer onde você já não se sente em casa. Número 2. Reavaliar o tempo. Uma das maiores sabedorias que chegam com a idade é essa: o tempo deixa de ser algo que você entrega de graça. Quando somos mais jovens, é comum passar horas em reuniões de família, bater papo com vizinhos por educação ou dizer sim a compromissos, achando que sempre vai sobrar tempo depois.
Mas depois dos 70, algo muda. O tempo não parece mais infinito. Ele começa a parecer raro, valioso e muito pessoal. Isso não quer dizer que você virou egoísta. Quer dizer que agora você entende o verdadeiro valor do seu tempo. Cada momento que você oferece a alguém precisa valer a pena. Não no sentido comercial, mas no sentido emocional. Cada hora com os outros é uma hora que você não passa descansando, se curando ou fazendo algo que ainda te traz alegria. Você começa a perceber, são poucos os cafés que ainda vai tomar com calma pela manhã. Poucas caminhadas no sol, poucos livros que ainda vai ler ou músicas que vai cantarolar baixinho. E tudo bem, isso não é triste, é libertador. É por isso que muitos idosos vão aos poucos, deixando de visitar certas pessoas. Não é mágoa, é clareza. Eles redefiniram o que querem fazer com o tempo que ainda têm. Agora, o tempo é para coisas que nutrem, não que esgotam. É para conversas com sentido, não para conversa fiada que gira em círculos. É para realizar sonhos próprios, mesmo que simples. Ao invés de ficar sempre encaixando a vida nos planos dos outros. Pensa na Dona Lourdes, de 76 anos. Durante anos, ela viajava 3 horas por mês para visitar a prima. Elas conversavam, comiam alguma coisa, viam os mesmos programas na TV e depois ela voltava. Mas com o tempo, Dona Lourdes percebeu que essas visitas já não traziam a mesma alegria. Não eram ruins, mas também não eram boas. E aquelas 6 horas de estrada começaram a pesar. Um dia, ela disse: "Prefiro passar esse tempo na beira do lago, desenhando no meu caderno." E foi o que fez. E sabe o que aconteceu? Ela se sentiu mais leve, mais viva. Isso é maturidade, saber dizer não, obrigado. E não se culpar por isso. Não é falta de educação, é sabedoria. É como se você estivesse curando a própria vida como uma obra de arte, escolhendo as cores, os momentos e deixando de lado tudo que já não combina com sua paz interior. Se você ainda está assistindo esse vídeo e esse ponto fez sentido para você, comenta aí embaixo. Número 2, só para eu saber que você está com a gente. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos. Seu apoio ajuda muito a gente a continuar criando vídeos que informam, inspiram e acolhem. Agora, vamos seguir em frente. Número 3. Cansaço emocional. Um dos principais motivos pelos quais muitas pessoas param de fazer visitas depois dos 70 anos é simples. O custo emocional se torna alto demais. Isso não tem nada a ver com ser antissocial. Tem a ver com ser emocionalmente honesto. Quando você era mais jovem, talvez até suportasse conversas vazias, fofocas, ou aquelas disputas sutis de ego que acontecem sem a gente perceber. Mas hoje sua paciência para esse tipo de coisa diminuiu. E isso não é defeito. Isso é maturidade emocional. Com o tempo, você começa a notar o quanto certas visitas te esgotam. Não é que aconteça algo grave nesses encontros. O problema, na verdade, é o contrário. É o vazio da conversa que mais cansa. Você ouve as pessoas falarem de coisas que já não têm importância para você. Concorda com a cabeça em conversas que parecem repetitivas, rasas, desconectadas da pessoa que você se tornou. E quando vai embora, em vez de se sentir bem, você se sente vazio, drenado. Esse tipo de cansaço emocional muitas vezes é mal interpretado. As pessoas acham que você está distante, desanimado ou até perdendo o brilho. Mas a verdade é outra. Você só cansou de fingir. Não sente mais necessidade de se explicar, de justificar seu silêncio ou de continuar representando para os outros. Você passou a vida inteira aparecendo, sorrindo por educação, fazendo o que esperavam de você. Agora, finalmente, decidiu priorizar sua paz interior. Na psicologia, isso tem nome: teoria da seletividade emocional. À medida que envelhecemos, começamos a ser mais seletivos com quem gastamos nosso tempo, buscando relações que têm valor emocional real. Ou seja, a gente corta aquilo que é vazio, forçado ou que só serve para manter aparências. Você passa a valorizar qualidade e não quantidade e percebe que, muitas vezes, a solidão faz muito melhor do que uma companhia que não te vê de verdade. Pensa no seu Haroldo, de 74 anos. Ele costumava visitar os parentes todo fim de semana. Mesmo quando se sentia invisível por lá, ninguém perguntava como ele estava, ninguém ouvia de verdade.
Era todo mundo falando ao mesmo tempo, exibindo celular novo, contando da última viagem. Um dia, o seu Haroldo simplesmente parou de ir. Não foi por raiva, foi por respeito a si mesmo. Hoje ele passa esse tempo cuidando do jardim, lendo ou caminhando com um amigo que realmente se importa com ele. E ele nunca se sentiu tão emocionalmente equilibrado. Se você já sentiu esse tipo de exaustão, não só física, mas emocional mesmo, isso é a sua sabedoria interior te dando um recado. Você não precisa continuar se entregando para quem não valoriza sua presença. E depois que você ouve isso, não tem mais como fingir que não ouviu. Você entende de verdade que escolher a paz emocional em vez de agradar os outros não é egoísmo, é sobrevivência. É o tipo de sabedoria que só a vida e os anos bem vividos conseguem ensinar. Número 4. Energia física. Tem uma coisa que quase ninguém te avisa depois dos 70 anos. Qualquer saída, por mais simples que pareça, começa a parecer uma missão do dia inteiro. Uma visita rápida na casa de alguém pode acabar te deixando muito mais cansado do que você imaginava. Você começa com boas intenções, se arruma, pega um presentinho ou uma sobremesa, sai de casa animado, mas quando volta, parece que escalou uma montanha. E sabe de uma coisa? Isso não é fraqueza, é só o corpo pedindo mais respeito. Depois dos 70, a energia se torna um recurso limitado e precioso. Você percebe isso não só pelo que consegue fazer em um dia, mas também pelo tempo que leva para se recuperar depois. Uma visita de 2 horas pode te custar o resto do dia, ou até o dia seguinte. E como as pessoas não enxergam esse preço, muitas vezes julgam sua ausência. Dizem, você sumiu, não aparece mais. Mas não veem tudo o que você precisa fazer e aguentar para conseguir aparecer. Por trás de cada não vou, existe uma análise silenciosa. Será que meu corpo dá conta? Você começa a perceber o quanto evita desconfortos. Cadeiras duras, conversas longas, comidas que já não caem bem, escadas, calçadas esburacadas. Coisas que aos 40 ou 50 não pesavam, mas agora fazem diferença. E em vez de se forçar só para agradar, você escolhe algo novo. Descanso, no lugar de esforço. Conforto, no lugar de obrigação. Na psicologia, isso é parte do que chamam de sabedoria corporal. É a ideia de que o corpo carrega sua própria inteligência. Ele avisa quando já deu, ele mostra que sua energia tem valor e deve ser protegida, não desperdiçada com o que não traz alegria ou bem-estar. E para muita gente nessa fase da vida, respeitar essa sabedoria se torna uma forma de amor próprio. Pensa na Dona Bárbara, de 78 anos. Ela costumava ir toda semana encontrar um grupo de amigas para tomar café. Mas com o tempo, só o esforço de dirigir, estacionar, atravessar o estacionamento e sentar num banco desconfortável já deixava ela com dor por horas. Um dia, ela decidiu parar de ir. As amigas ficaram surpresas. Uma delas disse, mas a gente sente sua falta. E a Dona Bárbara respondeu com calma, eu também sinto falta de mim, principalmente quando exagero. A verdade é essa. Dizer não para uma visita não significa que você deixou de se importar. Significa que agora você aprendeu a ouvir. Ouvir o que seu corpo precisa. Ouvir aquele cansaço silencioso que aparece quando se gasta energia demais com os outros e sobra de menos para você. Você já não funciona com o mesmo combustível de antes e fingir que nada mudou só leva ao esgotamento. Por isso, escolher sair menos, ficar menos tempo ou até simplesmente ficar em casa não é preguiça, é sabedoria em movimento. Se você ainda está assistindo esse vídeo e esse ponto fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Número 4. Só para eu saber que você está aqui com a gente. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, ativa o sininho e ajuda a gente a continuar criando esse conteúdo feito com tanto carinho para te informar e inspirar. Agora, vamos continuar. Número 5. Economia emocional. Algo poderoso acontece quando a gente chega a uma certa idade. Você começa a entender de verdade o valor da sua energia emocional. E da mesma forma que você não jogaria dinheiro fora com coisas que não te trazem retorno, você também para de gastar sentimentos com pessoas e situações que só te deixam esgotado, irritado ou invisível. É disso que estamos falando quando dizemos economia emocional.
E essa é uma das liberdades mais bonitas e menos faladas que chegam com o envelhecimento. Durante décadas você pode ter tolerado certos comportamentos, perdoado rápido demais, feito de tudo para manter a paz, mesmo que isso custasse a sua própria. Talvez tenha sorrido ouvindo comentários dolorosos, engolido palavras para evitar brigas, ou ido a encontros de família mesmo cansado, ou até mesmo se sentindo desrespeitado. Por quê? Porque você acreditava que era seu papel manter as relações, evitar conflitos, ser a pessoa equilibrada. Mas depois dos 70, essa máscara começa a cair. E com toda razão. Você percebe que sua bateria emocional já não recarrega como antes. A energia negativa demora mais para ir embora. O estresse pesa mais. E o mais importante, você para de sentir que precisa provar algo para alguém. Essa clareza te dá liberdade para dizer: eu não preciso mais disso na minha vida. Seja um amigo que vive criticando, um parente que suga sua alegria, ou um vizinho que só liga para reclamar. Você começa a escolher a paz no lugar da educação forçada. Isso não é frieza, pelo contrário, é exatamente aí que você começa a se conectar mais com quem realmente importa. Com quem te acolhe, te respeita e troca afeto com sinceridade. Você para de correr atrás de quem nunca retorna, para de se explicar para quem nunca quis entender e começa a tratar seu mundo emocional como um jardim. Retira o que faz mal para deixar a alegria florescer. Pensa no seu Walter, de 82 anos. Ele ligava para o filho todo domingo, mesmo sabendo que a conversa sempre acabava tensa. O filho nunca perguntava como ele estava, respondia com pressa e ainda fazia piadinhas sobre as escolhas dele. Até que um dia, seu Walter pensou: isso não é amor, isso é obrigação. Então, ele parou de ligar. Não foi por raiva, foi por autoproteção. Com o tempo, percebeu que estava mais leve. Começou a investir essa energia num vizinho, com quem dividia o gosto por palavras cruzadas e música instrumental. Isso é economia emocional. Nessa fase da vida, você entende que tem não só o direito, mas o dever de proteger sua saúde emocional. Você ganhou o direito de preservar sua paz, sem pedir desculpas por isso. Você não precisa aceitar todo convite para discussão, nem correr atrás de afeto, muito menos provar seu valor para quem nunca enxergou. Você sabe quem é, o que oferece e o que não aceita mais. Essa é uma sabedoria emocional que muitos jovens ainda não entendem, mas que, com o tempo, fica cristalina. Você para de dar energia para quem só traz confusão. E nesse silêncio, nessa distância tranquila, você redescobre partes de si mesmo que ficaram escondidas por anos de obrigações emocionais. Você finalmente sente o que é respirar com leveza, sem culpa, sem drama, sem barulho. E isso não é egoísmo. Isso é sobrevivência. Número 6. O despertar do autorrespeito. Chega um momento na vida depois dos 70 em que você para de pedir permissão para se valorizar. E quando esse momento chega, algo muda por dentro. A necessidade de ser querido diminui. O medo de decepcionar os outros começa a desaparecer. E no lugar disso, nasce um instinto mais forte. O instinto de proteger sua dignidade. Eu chamo isso de o despertar do autorrespeito. Esse despertar não vem com fogos de artifício. Ele chega em silêncio, geralmente depois de ser ignorado, desvalorizado ou mal interpretado, mais vezes do que deveria. Mas quando ele chega, ele transforma a maneira como você se posiciona no mundo. Quando somos mais jovens, é fácil confundir gentileza com submissão. Você se esforça para ajudar, agradar, evitar conflitos. Diminui seus próprios desejos para deixar os outros confortáveis. Esconde suas conquistas para não fazer ninguém se sentir inferior. Diz sim, quando na verdade queria dizer não, com medo de desapontar. Mas depois dos 70, o que pesa mais não é decepcionar os outros, é se trair. E é aí que as escolhas mudam. Você começa a recusar convites que parecem mais obrigação do que prazer. Deixa de dar atenção para quem só te procura quando convém. Sai de conversas que te esgotam. Para de baixar seus padrões só para se sentir incluído. Porque lá no fundo, você entende uma verdade simples e poderosa. A paz vale mais do que a popularidade.
existe uma força silenciosa que as pessoas mais velhas carregam. Dá para ver no jeito que caminham, no olhar firme, na fala serena. Não é arrogância, é autorrespeito. É o resultado de décadas sendo subestimado, mal compreendido, mandado se conformar. É aquela certeza interna que diz: eu vivi o bastante para saber o que mereço. E com essa consciência você começa a criar limites, não por raiva, mas por amor próprio. Pensa na Dona Marlene, de 76 anos. Durante a vida inteira, ela era a pessoa que todo mundo ligava quando precisava de algo. Cuidar dos netos, organizar festas, emprestar dinheiro, resolver problemas. Ela fazia tudo, mesmo sacrificando a própria saúde. Mas no ano passado, ela decidiu mudar. Recusou educadamente o próximo grande evento da família. E, em vez disso, passou um fim de semana tranquila, sozinha à beira do lago. A filha ficou surpresa. Mas, mãe, tá todo mundo contando com você. E a Marlene respondeu com doçura. Dessa vez, quem tá contando comigo sou eu. Essa decisão não mudou só aquele fim de semana. Mudou a forma como a família a enxergava e como ela passou a se enxergar. Esse despertar do autorrespeito não significa afastar as pessoas. Significa mostrar como você merece ser tratado, pelo jeito como se trata. Quando você para de implorar por migalhas de atenção, as pessoas ao seu redor ou aprendem a te valorizar, ou vão se afastando. De qualquer forma, você ganha, porque você para de depender dos outros para sentir valor. Você simplesmente passa a viver a partir desse valor. Se esse ponto tocou seu coração, comenta aqui embaixo, número 6, só para eu saber que você continua com a gente. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Seu apoio nos ajuda a continuar criando vídeos que inspiram, acolhem e respeitam essa fase tão bonita da vida. Agora, vamos em frente. Considerações finais. Se você chegou aos 70 anos e percebe que tem se afastado das visitas sociais, que tem preferido a solitude em vez de conversas vazias, ou até se perguntado por que o seu círculo de convivência ficou menor, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Você não está quebrado. Você não está desistindo. O que você está fazendo, muitas vezes sem nem perceber, é entrando numa versão mais sábia, mais autêntica de si mesmo. Envelhecer, com todos os seus desafios, também é uma das experiências mais esclarecedoras que a vida nos oferece. Ela tira o excesso, o barulho, as obrigações, te ajuda a enxergar com mais clareza e a sentir com mais profundidade. Você começa a perceber o que realmente importa e o que nunca importou de verdade. E parte dessa revelação é entender que nem todo relacionamento é feito para durar para sempre. Nem todo convite precisa ser aceito. E nem toda versão de você mesmo deve permanecer igual. Você está evoluindo. E essa evolução, às vezes, significa se afastar de pessoas, lugares ou rotinas que já não fazem bem para sua paz interior. Significa proteger sua energia como algo sagrado, porque é. Significa escolher profundidade no lugar do drama, honestidade no lugar da harmonia forçada e verdade no lugar da tradição cega. E embora isso possa parecer solitário em certos momentos, na verdade, é aí que sua essência mais verdadeira começa a brilhar. Então, se você parou de visitar as pessoas com tanta frequência, não deixe a culpa sussurrar que isso é egoísmo. Não é. É sabedoria. Se você está curtindo mais as manhãs silenciosas do que os encontros barulhentos, isso não te torna distante. Significa que você está ouvindo o ritmo da sua própria alma. E se os outros não entendem, tudo bem. Nem todo mundo está pronto para te acompanhar nessa fase de sabedoria. Você conquistou essa paz. Conquistou o direito de se colocar em primeiro lugar. E conquistou a sabedoria de saber que se afastar não é desistir. É crescer com elegância. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente adoraria ouvir você. Deixa um comentário aqui embaixo contando uma coisa que você aprendeu hoje e como pretende aplicar isso na sua vida. Sua participação é muito importante para nós. Ler seus comentários nos dá força, inspiração e motivação para continuar. Se você gostou desse vídeo e achou o conteúdo útil, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.
Seu apoio nos ajuda a seguir criando conteúdo que informa, inspira e acolhe. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.